Então, boa noite a todos. Estamos aqui, né, iniciando o nosso estudo de hoje. E antes da gente iniciar, né, vamos pedir aqui para a Valéria ler a nossa página de hoje e depois você pode emendar logo com a prece, né? Tá? Pode ser? Pode. Então tá bom. Deixa eu compartilhar aqui para todo mundo poder acompanhar. Apliquemo-nos. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Paulo, a carta a Tito, capítulo 3, verso 4. É preciso crer na bondade, todavia é indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço de elevação. É necessário guardar a fé, contudo, se não a testemunhamos no trabalho de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nos não dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Temos que botar em ação, né? Não é? É importante que saibamos, mas mais importante é a nossa atitude, né? A nossa ação, né? Há no espiritismo cristão palpitantes problemas para o discípulo de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos, em glorioso porvir. Mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa, né? Nos momentos difíceis, né? Não perdemos a esperança nem a fé. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar. Belas figuras na vitrina das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam um grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes, promissores e infrutuosos, que a todos pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois. Que é sempre melhor fazer para ensinar depois que ensinar sempre sem fazer nunca. Então é isso, a mensagem é bem clara, né? É o que a gente mais ou menos repete sempre aqui nos nossos estudos, da nossa necessidade, né? Então vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Jesus, amado Mestre, aqui nos encontramos, buscando refletir nos teus ensinamentos, vindos através de benfeitores espirituais, elevados para nos trazer o rumo, o roteiro certo, para caminharmos firmes, buscando nos renovar verdadeiramente, buscando aplicar em nossa vida tudo aquilo que temos aprendido através desta doutrina de amor que é o Espiritismo.
que tudo nos ensina, tudo facilita para que possamos, no aprendizado diário, colocar em prática, usando dos instrumentos e das ferramentas, dos ensinos explicativos que o Espiritismo nos traz à luz do Evangelho de Jesus. Envolve-nos a todos, Senhor. Espíritos amigos que nos acompanham nesse trabalho do estudo, para que possamos refletir e internalizar as lições necessárias para o nosso progresso e elevação. Envolve a nossa irmã Miriam e a todos nós, para que possamos reter em nós os ensinamentos mais significativos e que todos que depois possam vir a assistir a esse momento desse estudo possam também receber este conhecimento que irá iluminar as suas vidas, assim como as nossas. Que Jesus nos abençoe nesse momento, que as falanges benditas que nos auxiliam no estudo estejam conosco em nossos lares, abrindo o nosso coração, nossa mente, para que possamos absorver todos os ensinos dessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos, né, iniciar o nosso estudo de hoje, recapitulando, né, brevemente, né, o que foi estudado semana passada, no capítulo 34, Oficina de Nosso Lar. Aí todo mundo vai lembrar que André Luiz chegou ao Rio de Janeiro e, surpreso com a visão espiritual agora já dilatada, ele vê grande quantidade de desencarnados vagando pelas ruas ou abraçados a transeuntes que os ignoram. Ele também chegou a uma humilde residência, que isso já foi já no final, né, do capítulo 34, e que, na verdade, é uma oficina que representa a Nosso Lar. Então, né, a essência do capítulo 34, né, é esse. E hoje nós vamos para o nosso capítulo 35, que é onde eles estavam, né? Capítulo passado encerrou, eles estavam chegando nesta residência. Então, hoje nós vamos para o capítulo 35. E no capítulo 35, né, o que que a gente vai, né, ver, né, estudar, refletir? André Luiz vai falar sobre o culto doméstico feito pela dona da casa e seus filhos, ou seja, a família de Isidoro. E na hora de comentar a página do Evangelho, nós vamos também acompanhar que um espírito de elevada condição moral vai colocar a destra sobre a fronte de Dona Isabel. Aniceto, né, vai explicar a razão. Também, né, vamos ver a influência dos espíritos na escolha e interpretação dos textos evangélicos, observando um fenômeno de inspiração com o auxílio de um benfeitor espiritual presente. Então, é isso que vai acontecer nesse capítulo de hoje, que é o culto doméstico, né? E aí a gente olha assim nessa figura lá com os filhos, ela ali se compenetrando, e todo lado, né, espiritual, aquele que vai inspirá-la e outros que estão ali, né, acompanhando uns, outros também assessorando. E aí a gente pode, né, imaginar também como é o nosso evangelho que cada um de nós faz, né, em nossos lares, quer dizer, nesse momento também que a gente está aqui estudando, nós temos uma equipe, né, em nossos lares, conosco, e outros tantos, né, que são tragos para participar, e outros, né, porque a nossa voz, aonde puder chegar, também estão ouvindo para que tudo em benefício, né, de todos, em benefício de nós e de todos aqueles a quem a nossa voz possa alcançar, para que, assim como nós, possam, né,
entender, compreender, olhar, né, para si e perceber o quanto a gente precisa, né, caminhar, se transformar, se modificar e tudo mais é que a gente precisa saber para continuar nesse processo evolutivo. Então, hoje nós estamos iniciando aqui o nosso capítulo. E vamos lá, nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Então, eles adentraram, terminou o capítulo passado e chegaram, né, nessa residência, nesse lar, que foi todo já descrito semana passada, no capítulo anterior, e agora ela vai iniciar, né, o culto doméstico. Ou, né, como hoje em dia muitos chamam, o evangelho no lar. Notando o interesse que me despertavam as crianças, Aniceto explicou: as meninas são entidades amigas de nosso lar, que vieram para serviço espiritual e resgate necessário na terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede de região inferior. De fato, eu identificava perfeitamente a situação. O rapazola não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite materno, não como quem se alegra, mas como quem obedece. Com tamanha naturalidade, se sentaram todos em torno da mesa, que compreendia a antiguidade daquele abençoado costume familiar. A filha mais velha, que atendia por Joaninha, trazia cadernos de anotações e recortes de jornais. Então a gente volta ali para cima e olha o que ele fala aqui, né? Que as meninas eram entidades amigas de nosso lar. E já o menino, né? Ele já veio, né, em outra condição, né? Porque por conta, né, da região que ele veio inferior, por um passado. E aí a gente, né, vamos embora trazer para a gente, né? Então, a gente sabe muito bem, né, que ninguém se reúne em família ao acaso. Aí vem os afetos e os desafetos, né, para as justas reparações, para que, na verdade, né, cada um possa, né, nessa convivência familiar, ajudar uns aos outros para que a gente venha aprender o que é nada mais do que a se amar, né? E esse se amar é aprender a conviver, é aprender a se respeitar, aprender, no caso dele, né, esse rapaz aí, ele já, né, ele, né, tinha umas dificuldades, mas obedecia. Isso aí é bom salientar, né? Ele não gostava muito, mas ele obedecia. Então, a questão, né, daquilo que nós já trazemos, de tantas outras vidas que já vivemos, como esses personagens aí, e aquilo que cada um já conquistou, aquilo que cada um ainda precisa, né, trabalhar em si, e como, né, que aquela família, alguns membros daquela família vão ajudar aquele que necessita ou aqueles que necessitam, né? No caso aqui, era ele, o menino, em foco aí, que mais necessitado, né, que vinha para um ajuste, e veio num lar aonde, né, tinham todos essa condição, né, tanto as irmãs como a mãe, o pai já desencarnado, mas toda uma estrutura para ajudá-lo a vencer aquilo que ele precisava vencer nessa presente, né, encarnação. E o restante da família continuando também ali a sua caminhada, uns, né, colaborando com outros. E assim somos nós também, né, em nossas famílias, na nossa convivência diária, estamos aqui uns para ajudarmos aos outros com esse entendimento, com esse olhar que, né, a doutrina espírita nos traz, esse olhar que vai mais adiante e que, né, quando a gente olha um para o outro, para quem já tem essa visão, né, esse conhecimento, esse estudo do espiritismo, você vê muito mais além do que aquela aparência, né?
aquele personagem que cada um hoje representa como filho, como irmão, como pai, como mãe, como marido, como esposo, né, com esses personagens, mas cada um traz uma bagagem, tem uma história por trás ali. Então, quando nós temos esse olhar que vai muito mais além do que a matéria, então isso tudo, né, nos ajuda a compreender melhor, a identificar, aí a ter mais paciência, hum, ter mais essa compreensão, que, né, você não vê só com os olhos da matéria, de também, né, identificar que ninguém é igual a ninguém e que não devemos ficarmos fazendo comparações também, né, dentro daquele ambiente familiar, e entender, né, a situação de cada um e, né, e mesmo sabendo que aquele que vem em condição às vezes, né, mais necessitado, né, de uma educação moral, de mais carinho, mais afeto, mais cuidado, mais atenção, mas também vai provocar nos outros membros, né, da família tudo aquilo que cada um precisa dar e doar de si. E aí, olha só como é que o crescimento e o processo evolutivo de todos, né, vai, né, alavancar com, né, as necessidades de cada um e como aquele, né, que mais precisa, ele também colabora com, né, o nosso crescimento, com o nosso aperfeiçoamento, fazendo com que as nossas virtudes, né, possam se aflorarem mais. E aí, né, agora a filha mais velha, ela vai, né, dar continuidade aqui, e eu não estou lendo a primeira frase, porque tá aqui, né, uma tarja preta, eu não estou conseguindo ler, né, tá? Diz assim: a Hum. viúva sentou-se na direção e, após meditar breves instantes, Recomendou. recomendou. Uhum. Recomendou à pequena Nelly, de 9 anos, fizesse a oração inicial do culto, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos. Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Profunda sensação de paz envolvia-me o coração. A pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece: Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permiti, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma, a água da vida eterna. Sede em nossos corações, agora e sempre. Assim seja. E aí a gente vê assim que a menina de 9 anos, né, olha a prece que ela fez, né? Ela, né, para a idade dela, né, como ela se aprofundou e mostra, é, é, como, né, essa família, principalmente, né, a mãe, ela vinha educando, trazendo, né, a presença, tá, de Jesus, falando de Deus, né, para o coração infantil, né, de seus filhos. E mais uma vez a gente, né, relembra, né, para quem começou, né, lá atrás e trouxe, né, o evangelho no lar. E aí a gente vai pensar o seguinte, né? É, mas tem criança, mas meu filho está pequeno, ele tem 3, tem 4 anos, tem 6 anos, mas ele não fica quieto, deixa ele. A gente sabe que na hora do evangelho a gente pode pegar, botar um, né,
um, um giz de cera, senta ali, dá ali, né, uma folha para ele começar a desenhar, traz uma breve historinha de acordo com a idade, tudo isso vai envolvendo. Aí, se no primeiro, né, da primeira vez não ficou, isso tudo, né? O espírito está sendo trabalhado. Ele ficou correndo, não quis sentar, levanta e tudo vai para baixo da mesa, tá? Só estou falando isso que foi vivência minha, quando, né? Isso aí foi Guilherme, era Guilherme, né? Tá? Quando era pequeno, né? Mas Patrícia ficava sentada ali ouvindo. Mas depois isso passou, foi um mês assim, e você vai deixando à vontade, e aquele, logicamente, a espiritualidade vai trabalhando, até que depois o tempo passou e sentou e passou a, né, participar daquele momento. E um momento, quando crianças participam, crianças assim menores, né, que a gente não deve alongar muito. Aí eu vou trazer aqui, né, quer dizer, um parecer, né, do Haroldo Dutra, ao qual eu assino embaixo e concordo plenamente com ele, né? Quando ele disse assim: o evangelho no lar, ele é importantíssimo. O que me preocupa, né, são as regras que são muito impostas e são assim muito a palavra assim, não é endurecidas, não, eu me esqueci a palavra que ele utilizou, que você vai impondo e sabendo que tendo criança, ou até mesmo adolescente, tudo aquele tempo se estende, né, tá? E a coisa vai ficando, às vezes, até cansativa. Então, ele falou assim: o que me preocupa são, né? Claro que tem que ter disciplina de dia, de horário, tudo bem, a prece inicial, mas o que ele estava se referindo, assim, né? O momento do evangelho, tá? Ah, porque tem que pegar um livro pequeno e abre assim, porque depois pega um outro livro, né? Não tem que, tá? O evangelho no lar, se a gente for pegar, né, que começou na casa de Pedro, Jesus sentava e trazia a lição do dia. Então, se a gente tem crianças, né, ou adolescentes, a gente tem que usar do bom senso, que o mais importante ali realmente é o evangelho. Então, né, se a gente puder utilizar outros, né, livros pequenos, como o Minuto de Sabedoria ou um Pão Nosso, tudo bem. Mas a gente vai, como é que é? Agir, trabalhar de acordo com, né, aquilo, com aqueles que compõem aquele momento. Se for todo mundo adulto, tudo certo. Mas aonde tem, né, crianças e adolescentes, tudo pode se, né, acomodar, né, para não virar, né, se transformar, como o Haroldo falou, num ritual rigoroso. Né? Então, assim, o que, que é? Não é o evangelho no lar? Então, abra-se só o evangelho. Né? Tá? Pronto, sentou ali, abriu o evangelho, tem, né? E você fala, né? Ali tem criança, como estou dizendo, né? Traz, né? Tem o evangelho no lar para crianças, né? Então, você vai utilizar as palavras que eles entendam, porque a gente utiliza o evangelho e sabe, né, que, né, a criança, né, não vai entender muitas palavras dali. Então, tudo a gente vai adequando, mas o importante é trazer a mensagem, a sua essência, para o entendimento daqueles que compõem aquele momento que nós estamos, né, trazendo, né, para nós. Aqui a gente percebe, né, tá, que eram espíritos, né, as meninas que já vieram de nosso lar, que, né, a gente vê pela prece, né, da menina de 9 anos, né, que realmente ela tinha uma condição maior de entendimento, mas, né, tudo de acordo com aqueles que assim compõem, porque assim é. O Evangelho é simplicidade, que o mais importante, né, até com a página, né, que a Valéria leu, é isso mesmo que ela até colocou. O mais importante é a gente, né, vivenciar, experienciar, entender aquilo que está sendo dito. E depois, né, da prece. Valéria, acho que você vai ter que ler sempre a primeira frase para mim. Dona Isabel pediu à filha mais velha lesse uma página instrutiva e consoladora. E, em seguida,
algum fato interessante do noticiário comum ao que Joaninha atendeu, lendo pequeno capítulo de um livro doutrinário sobre a irreflexão. Está vendo aqui? Ela já, né? Ela já está lendo um livro para depois introduzir o Evangelho. E um episódio triste de jornal leigo. A primogênita de Isidoro, que revelava muita doçura e afabilidade, parecia impressionada. Tratava-se de um jovem de bairro distante, vítima de suicídio doloroso. O repórter gravara a cena com característicos muito fortes. A leitora estava trêmula, sensibilizada. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento, como se estivesse procedendo ao acaso. Mas, em verdade, eu via que Isidoro do nosso plano intervinha na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. A seguir, fixou o olhar na página pequenina e falou: A mensagem versículo de hoje, meus filhos, está no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. E lendo o versículo 31, fê-lo em voz alta. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Então, aqui houve ali, né, um noticiário, ela trouxe um fato, né, do noticiário de alguém ali, né, que se tirou a própria vida, um jovem de um bairro, e aquilo, né, envolveu-a. Mas olha, aqui que nós falamos assim, né? A gente sabe que o acaso não existe. E quando a gente abre, eu pelo menos, né, nunca gostei, nunca segui o evangelho assim, né? Tá? É, seguido desde o início. Eu sempre, até hoje, faço isso, né? É aberto, entre aspas, né? Ao acaso. E a gente vê que o acaso, né? A gente sabe que ele não existe e tem toda uma orientação, né, ali por trás e sempre vem, sempre, né? Aquilo que a gente precisa, aquilo que de repente você vivenciou no dia, ou né, você está ali meio angustiada, está preocupada com alguma coisa, ou aqueles que estão compartilhando com você naquele momento do evangelho, né? E está direcionado a algum momento, ao que você vivenciou naquele dia, ou algum momento que você, né, está ali no seu pensamento, mas está tudo interligado. E aí, conforme a necessidade, ela foi, né? A, trabalhada assim para que abriu, mas, né, não foi, né, ao acaso, foi pela necessidade daquele momento. E, como a gente vê aqui, né, naquela ilustração, conforme, né, vai se falando a lição do dia, a página que abriu, a lição do Evangelho, aqueles que precisam ouvir, estar presentes para entender aqueles ensinamentos, eles são tragos, porque o Evangelho ele não começa naquela hora que a gente já tem, por isso a importância da disciplina, do dia e do horário. É, Aí tem tudo estipulado e toda aquela equipe que faz parte, que coordena o nosso evangelho lá, ela se prepara e já de antemão já até sabe o que vai ser, né, lido naquele dia, né, porque tem a influência deles, né? É, e aí já preparam aquelas pessoas, aqueles espíritos que precisam, né? E outros também são tragos, né, no momento, para que precisam ouvir a lição do dia, porque vai ajudá-los também, né? E aí a gente percebe, claro, nós já sabemos disso, mas se a gente tá, tudo, tudo quando nós estudamos, é sempre bom a gente relembrar, porque isso fortalece da importância do momento do Evangelho, e do momento que nós estamos aqui, né, estudando e sabemos que, né, aonde nós estamos, nos nossos lares, é, nós sabemos, né, forma essa egrégora e temos aqui aqueles que estão aqui estudando também conosco, né, para o quê? Para se compreenderem melhor, né, o sentido da vida, para se aprimorarem, para o retorno, né?
se preparando para uma próxima encarnação e participam, né, desses momentos. E no Evangelho no Lar também, quando também, muitas das vezes, quando é permitido, vem o quê? Familiares, né, ligados a nós, amigos, queridos, que participam também conosco, né, desse momento. Quem quiser falar algo, tá? É só. Vamos continuar. Na verdade, a gente já está fazendo o nosso evangelho aqui também, né? Porque está sendo, né? Então, ela falou aqui a parábola, né? Não foi aberta ao acaso, foi induzida, falou, né, do grão de mostarda. Observei, então, um fenômeno curioso. Um amigo espiritual que reconheci de nobilíssima condição, pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fronte da generosa viúva. Antes que lhe perguntasse, Aniceto explicou em voz quase imperceptível. Aquele é o nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Os que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir-lhe os pensamentos, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados, isto é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio na tradução do verbo materializado de Isabel. Quer dizer, né, ali, né, o mentor, né, o espírito ali, Fábio Aleto, ele falava para aqueles, né, que tinham condições de entender, né, tinham um conhecimento maior. E ela, né, ela iria trabalhar, né, Dona Isabel, ali ela estava encarnada, para que aqueles, né, que estão, né, no plano material, mas também aqueles mais tiverem mais, né, é, até os próprios desencarnados que estivessem, né, numa zona assim mais mental, mais inferior, também entenderiam porque seria colocado ali de uma forma, né, vamos dizer assim, didática, pedagógica, mas que sensibilizasse e tocasse o coração de todos. O nosso mentor não poderia ser mais explícito. Em poucas palavras, fornecera-me a súmula da extensa lição. Notei que a viúva de Isidoro entrara em profunda concentração por alguns momentos, como se estivesse absorvendo a luz que a rodeava. Em seguida, revelando extraordinária firmeza no olhar, iniciou o comentário. E antes, né, que a gente estudar e refletir no comentário dela, aí a gente, né, abre aqui um parênteses, porque, né, a Dona Isabel ela está sendo inspirada, né? E aí nós sabemos, né, da inspiração, todos, né, todos nós somos médios em determinados graus, a gente já estuda isso, a gente sabe disso, mas a gente traz aqui, né, só para relembrar do livro Seara dos Médios, é Emmanuel que traz o seguinte, relembrar o que que é, né, essa inspiração. Que a inspiração é o conjunto dos pensamentos alheios. Ali, né, tá lá, né, o mentor né, que estava espiritualmente conduzindo aquele evangelho no lar, que aceitamos ou procuramos. A inspiração também é simplesmente a forma dos espíritos nos transmitirem seus avisos, ensinamentos e instruções, que é o que estava ocorrendo ali naquele momento, né? Mas nós recebemos as ideias espontaneamente, como uma transmissão instantânea de uma mente para outra, como um sopro de luz dos amigos espirituais, né? Então, a gente vê também aí, traz o exemplo, a gente, né, essa imagem aí, mas, né, do médium, que ele está ali, né, psicografando, escrevendo, né, e a espiritualidade, né, a gente sabe, né, do amigo ali, temos, né, Emmanuel,
E o que trazemos aqui é simplesmente, né, para ilustrar, só para imaginar, né, o que que acontece e o que é o inspirar, né? São esses pensamentos de outros que chegam até nós e nós, né, que vêm, né, nos transmitir seus avisos, olha, tá, né, tá, ensinamentos, instruções, porque são quando nós, né, estamos sempre, né, buscando, né, sabemos que nós não somos a perfeição 100%, mas buscamos dar do nosso melhor, buscamos, né, procurar não errar, buscamos, né, trabalhar em nós, né, as nossas imperfeições, os nossos ímpetos, também nós estamos aqui, né, na nossa, cada um na sua caminhada, no seu momento, mas sempre nessas conexões, né, com os nossos mentores, com os nossos protetores, com os nossos anjos de guarda, com aqueles que nos ouvem e que nós nos, né, através da prece, das orações, nós estamos sempre, né, nos conectando, é o amanhecer já agradecendo e pedindo, é ao anoitecer que nos envolvendo e agradecendo por aquele dia, e mais o que nós queiramos, né, colocar nas nossas preces, e quando nós nos habituamos a estar nessas conexões, nessa sintonia, né, com esses nossos amigos espirituais né, que torcem, que velam por nós, né, desde que nós não nos afastemos deles através do que dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas condutas diárias, né? Eles estão sempre, sempre, porque ninguém está sozinho, estão sempre ali, né, a nos ajudar, colaborar. Nós temos nosso livre-arbítrio, o esforço é nosso, tá? Temos que fazer a nossa parte, mas eles estão sempre ali, né? Tá? A dar esses avisos, né? Aí, caiu, tá angustiada e tudo, e você está com aqueles pensamentos, tem algo para querer, né, resolver, está numa dúvida, são tantos conflitos, e você está ali fazendo seu trabalho, limpando a estante, cai o livro no chão, abre uma página, tá? Pronto, né? Então, se você está ali atenta, conectada, sabe? Abre a página, de vez de você fechar logo o livro, você pega e olha a página. Pronto, né? Tá? Ali veio, né, um aviso, uma instrução, alguma coisa que você, né, já ligou, né, naquilo que você estava passando. E assim vem, né? Os avisos são os pensamentos que, como ele diz, coloca aqui, né? Que vem para avisar, olha, não faz isso, né? Não vai por ali. E tantas outras coisas que é lógico que se for abrir aqui, cada um vai contar algo que todos nós já vivenciamos, e, né, tudo isso. E nós recebemos essas ideias espontâneas, mas assim, né, tá? Para que, né, possamos, né, ter certeza que não estamos sozinhos, que os nossos amigos espirituais estão, né, trazendo luz para nós, e aqui eu estou falando sempre do lado da luz, né, porque nós também somos, né, influenciados pelos, pelos outros, mas aqui estamos falando, né, dessa inspiração, que quando nós sempre buscamos, né, o caminho reto, né, para melhor nos direcionarmos na vida, conosco mesmo e com aqueles com quem nós convivemos, né, o nosso amparo, né, ele é ali constante. Então, nós estamos sempre sendo, né, amparados, protegidos, para que, né, possamos sempre fazer o nosso melhor. E a inspiração é isso. E não só a dona Isabel ali estava no momento, né, do evangelho no lar, em que todos se concentram, tem uma preparação. Mas no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, estejamos aonde estivermos, dentro do nosso lar, né, na nossa vida profissional, no ambiente de trabalho, dentro da casa espírita, onde que a gente estiver, né, tá? Nós, na rua também, nós estaremos sempre, né, amparados, inspirados, e para que também a gente saiba que, né, esse, essa proteção constante, ela está ali, mas que a gente também possa saber diferenciar, né? A inspiração, ela vem, mas aqui nós estamos falando, né, desses nossos benfeitores espirituais, que estão sempre a colaborar conosco. Então, a inspiração são esses pensamentos alheios que aceitamos.
Então, a palavra ali é que aceitamos, eu aceitei, mas vem uma inspiração aqui que, olha, né? Não, a gente já entendeu, né? Tá? Não, isso aqui não tem nada a ver. É eu falando comigo mesmo, aí eu não aceito, né? Ou tem aquilo que a gente procura também, tá? E tudo vem a estar ligado com o nosso estado que é interior, estado da alma, né? O que que eu estou agasalhando no meu, né, com os meus sentimentos, remoendo com os meus pensamentos, o que que eu tenho que dissolver dentro de mim? Tem algo que está assim, ai, me deixa com uma raiva, e aquela situação, ou seja, tantas coisas da nossa vida diária que nós temos que buscar dissolver, resolver, logicamente, né? Buscando equilíbrio, harmonia, tudo tem seu tempo, mas trabalhando todas as situações conosco para que, né, nós possamos, né, termos, sabermos aquilo, o que que a gente está aceitando e o que eu, né, às vezes, né, por um descuido, o que que eu estou procurando com esse pensamento? Peraí, esse pensamento aqui, né, já não mais me conduz, né, porque não deveria mais me dizer respeito. Aí a gente me lembra daquela frase de Paulo: por que que todo bem que eu quero eu não faço, todo mal? O que que é isso, né? O que que está faltando em mim? E aí a gente vai, né? Porque a gente tem conhecimento, mas como diz a página, as páginas estão sempre ligadas com o nosso estudo, o conhecimento só ajuda, nos tira, né? Nos alerta, mas é preciso transformar esse conhecimento em ação. Aí é nesse momento, né? Então, inspiração, pelo que a dona Isabel está passando, né, ali, está sendo, né, se fazendo, né, ali um canal do bem, de luz, né? E aí, né, as pessoas pensam, inspiração é mais intuição, né? O que que é, né? Porque, né, a gente sabe que a intuição faz, né, se a gente for estudar lá no livro dos médios, né, tem os médios de inspiração, os médios de intuição, mas o que que é a intuição? Porque muita gente fala assim, nossa, eu tive uma intuição, né? E a intuição é a faculdade de perceber, discernir ou pressentir coisas independentemente de raciocínio ou análise. Para o Espiritismo, a intuição não constitui em si uma faculdade mediúnica e específica, mas é uma forma de a mediunidade se expressar, né? Quer dizer, ela não é uma forma específica, mas é por ali que ela se expressa. A intuição é a forma preferida de que os bons espíritos se utilizam para transmitir um conselho, uma sugestão, um alerta. E aí nós somos assim, intuídos. A gente às vezes está conversando, né? De repente faz assim, você nem sabe, você recebeu, né, de uma intuição, que, sabe, eu senti ali uma coisa, de um pressentimento, né? Veio uma ideia, isso é intuição, você tá, tem essa intuição para seguir, para não seguir, para fazer, para não fazer, e isso tudo faz parte da nossa vida, né? Nosso dia a dia, que é normal a gente ficar, às vezes, num conflito. Faço, não faço, digo, não digo, ajo, não ajo, né? Aquelas coisas todas que vêm conosco. Mas, né, quando nós nos mantermos, né, nesse estado de todos os dias estarmos buscando, né, a oração para se conectar, né? A meditação também, que é esse silêncio interior, como isso também nos ajuda, né? É, como é que é? A sentir, né? Muito mais, e saber diferenciar, né? O que que não é legal, o que que isso não, isso aqui, né? Tá? Sabe, né? Tira esse pensamento que isso, né? Não é meu, né? Tá? E a gente sabe diferenciar, sente, porque a gente busca, né, no nosso, né, dia a dia, através, né, da oração. A meditação, ela é, né, muito importante também, né? E você vai buscando essas ferramentas, esses instrumentos que nos fortalecem e nos tornam mais sensíveis, né? E nos fazem que a gente se coloque muito mais acima. É, do normal,
quando, né, do normal que eu digo assim, né, do dia a dia, né, nessas os espíritos todos estão pensando, né? A gente vive assim, influenciado, né? Nós influenciamos, somos influenciados, mentes, porque tudo é mental, nós somos mentais, o universo é mental, tudo é mental. E, né, como, né, nós podemos, né, nos proteger, né, dessas ideias, né, daqueles que nos chegam também, e como, né, separar uma coisa da outra e jogar fora. Isso aqui é lixo. Por isso que Chico Xavier falava, quando ele queria, né, se colocar acima, né, da humanidade terrena, olha os momentos que a gente passa, o caos e tudo, e ele falava, né? Agora eu preciso me colocar uma oitava acima. Ele utilizava, né, a nota musical, mas ele dizia uma oitava acima, é assim, acima do que os pensamentos que todo mundo aqui, eu vou me colocar a mais, tá? Para que, né, nesse momento a inspiração, quer dizer, no caso aqui, a intuição, ela possa chegar e eu possa saber, né, ter o bom senso e o discernimento de dizer, né, isso daqui é bom, tá? Isso aqui não é. E, né, fomos buscar também no livro dos médiuns, no capítulo 16, né, sobre os médiuns inspirados. O que Kardec diz para a gente? Todo aquele que recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas pode ser incluído na categoria de médiuns inspirados. A espontaneidade é o que, sobretudo, caracteriza o pensamento. Ele chega, né, espontaneamente. E a inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Procede principalmente, porém, dos que querem o nosso bem e cujos conselhos, muito a miúde, cometemos o erro de não seguir. Muitas das vezes vem aquela inspiração, né? Tá? Olha, você está saindo de casa, tão interessante, né? Tá? Olha, eu estava saindo de uma reunião, vou usar o meu exemplo meu, tá? Isso já aconteceu há alguns anos, numa reunião de uma casa espírita, né? E aí, né, veio uma pessoa se despedir, né, lá da casa espírita, e ela falou assim: ah, vai lá, que Deus te ampare tudo e que Juparã te proteja. Eu fui cá comigo, Juparã, ela foi falar, né, sabe, de um guia, né, da nossa casa. E sabe quando você, né, ouviu aquilo, Juparã, tá? Deixei passar, né, tá? Porque aquilo ali já era um alerta. Saí e desci. Quando fui, eu sempre ia pela direita, mas aí veio aquela coisa assim, vai pela esquerda, né? Assim, vai pela esquerda, tá? Mas eu resolvi ir pela direita. Olha só, tá? Do... Falou assim, vai com o Juparã, depois vem, né, tá? Vai para um lado e vai pelo outro. Foi só andar 10 passos para ser assaltada de mão armada e tudo, né? E, lógico que depois daquilo, só tem mais de 15 anos, serviu a lição, né? Da gente ficar o quê? Atenta, observar daquilo que acontece, porque às vezes, né, tá? A gente comete, como ele está falando aqui, está no livro dos médios, o erro de não seguir. Porque a gente não estava o quê? Quer dizer, eu, né? Na casa ali, muitas das vezes a gente não está atento àquilo que você está sendo livrada. Mas como ela falou assim, tá? Ah, né? E sei com Juparã, é lógico que nem a espiritualidade, os meus mentores cuidando da minha casa e tudo, né? Eles me livraram, né? Dali do pior, né? Levou a parte material, né? Mas, né? Fiquei intacta. Então, é isso que ele está dizendo. E, né? Ela se aplica em todas as circunstâncias da vida, as resoluções que devemos tomar e outras coisas mais, né? Se todos estivessem bem compenetrados desta verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo de guarda nos momentos em que se não sabe o que dizer ou fazer, que é o que a gente está falando, né, já desde o início, né? Que cada um, pois, o invoque, está falando aqui, né, do nosso anjo de guarda, do nosso mentor, do nosso guia, que cada um, pois,
ou invoque com fervor e confiança, em caso de necessidade, porque eles também têm que trabalhar. Não são a nossa bengala, porque nós também temos que fazer a nossa parte, saber discernir, utilizar o nosso livre-arbítrio, é aquilo tudo que a gente sabe. E muito frequentemente se admirará das ideias que lhe surgem, como por enquanto. A gente já passou por isso, né? Quer se trate de uma resolução a tomar, quer de alguma coisa a compor. Se nenhuma ideia surge, é que é preciso esperar. Isso daqui, né, só para a gente relembrar, porque a gente já estudou, mas isso é assim importantíssimo. A gente vai relendo, né, revendo, fala assim, mas não é que é mesmo? A gente vai olhando, não é, Val, né? Vai aí, né, lembrando da nossa vida, né? A Uhum. inspiração e a intuição são coisas bem próximas, né? Essa é uma linha tênue, né? É, Intuição é uma coisa muito, é uma coisa inconsciente. A inspiração você consegue captar, assim, é. você Uhum. percebe vindo, Uhum. né? A coisa vindo. E a intuição é Sim, algo que é dentro de você, né? é. É Você algo dentro. sente, né? É. Você sente, você faz até meio que por impulso, porque é Uhum. uma coisa tão mais forte assim. É, é verdade. E isso aí que ele está falando, né? Tá trazendo para nós para relembrar, né? Tá? Como é importante, né? Isso daí da gente se, né? Ai, quando você tem alguma dúvida e tudo, não é que a gente não saiba, não consiga caminhar, né? Ali, não, toda hora, peraí, né? Tá? Me ajuda aí, faz isso, não. Mas é saber que nesses momentos em que há esse, né? Essa necessidade maior, como ele está colocando aqui, né? Invoca, me ajuda, porque eu estou em dúvida, sabe? Meu coração está balançando, vai para lá, vem para cá, né? E aí vem, né, esse momento em que a gente, né, fica ali, né, conectado, né, pedindo ajuda para qualquer situação da nossa vida, porque eles também sabem, né, tá? Porque de como a gente age, buscando sempre, né, fazer, né, o nosso melhor, agir da melhor maneira possível, buscando sempre, né, eles sabem dos nossos valores, né, morais, né, que a gente busca, né, e tem como roteiro o evangelho, tá? Claro que as escorregadas a gente, né, todos nós, né, damos, né, mas isso faz parte do nosso crescimento, tá? Do nosso aperfeiçoamento, tudo a gente entende, porque também não podemos, né, sermos, né, radicais, né, conosco. O importante é que nós já estamos num processo, né, e num estágio que a gente entende que, puxa vida, né, me deixei levar ali, né, pelo impulso, já não era mais para fazer isso. Aí você vai conversando com você e você já sabe se olhar, tá? Tá despojado do orgulho. Não, é isso mesmo, eu errei, equivoquei, e não devia ter feito isso. Que pensamento é esse? Essas questões que vêm conosco, né? E eles acompanham tudo isso, né? Tá? A nuvem, a multidão de testemunhas estão aqui conosco. Então, por isso que eles estão ali sempre o quê? Né? A nos fortalecer e nos ajudar quando precisamos, sim, tá? Eles estão ali nos ajudando. Bom, continuando agora, tudo isso foi só para, né, trazer à nossa mente todo esse processo que, né, que está conosco em qualquer momento. Agora, aqui neste momento, né, da Dona Isabel, é um momento bem direcionado, que é o do Evangelho no Lar. E agora, Dona Isabel fala: lemos hoje, meus filhos, né, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio tristíssimos, em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Os que amam, de fato, são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada e refletida. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento.
E nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte não é longa a distância. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida, com um pensamento de simpatia fraternal. Que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato que ao Senhor compete julgar, mas um fato de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. E aqui a dona Isabel está lembrando, né? Falando para eles, mas lembrando também para todos nós que o Evangelho no Lar, né, não é ali, né, tá um tribunal em que a gente vai julgar, né? Então, o Evangelho no Lar, as páginas que a gente abre, aquilo que trouxe naquele momento, esse, né, que não cabe, que ela colocou muito bem, que nós não estamos aqui para julgar ato nenhum do outro, né? Porque cada um é que sabe o que traz dentro de si, né, tá? E sentimentos, né, a gente não pode mensurar, além da bagagem e da história que tem cada um. Então, o evangelho no lar, ele não está ali para trazer, às vezes a gente quer trazer, isso daqui você já começa a julgar, porque aquele caso aconteceu, e o fulano parou, né? Tá? Porque não é um tribunal, é simplesmente para você parar, né? E no caso ali, olha que ela estava falando, vamos envolver, né? Esse jovem, essa jovem que, tá? Ela devia estar passando por momentos, né? Devia ter um vazio, tantas coisas, né? Que você vai conjecturar e não pode. Aí você, né? Não está ajudando. E né, quando ali estava envolvendo, elevando o pensamento, olha que vibrações, né, estavam sendo levados para essa jovem, né, aonde ela estivesse, e sem ali ninguém ter vínculo, né, tá? Porque isso é a verdadeira caridade, ou seja, o verdadeiro amor em ação, né? Que é a caridade de você ter para com o seu próximo, mesmo que você não tenha ligação nenhuma, mas né, o próximo, quando acontece algo com ele e nos toca, é sinal que né, nós já estamos mais além, porque sabemos que né, nós somos irmãos, né, filhos do mesmo pai, e tendo essa compreensão, o que um passa, né, você acaba, logicamente, sem se deixar envolver emocionalmente, para não lhe prejudicar, mas é o sentimento ali que prevalece, né? E aquelas emanações foram levadas não só para a jovem, mas para qualquer outro que estivesse na mesma condição, que ela estava formando ali essa egrégora, né? Tá? De amor, né? De compaixão, levando, né, toda essa fraternidade para aquela jovem que necessitava, e a espiritualidade vai levando todo esses fluidos, aquela doação para outros tantos nas mesmas condições, né? Então, Você, fala. Uhum, você falando, até me lembrei de uhum, um acontecido com o Chico, uhum, numa ocasião que ele estava, que ele tinha problema de coração, né? uhum, Várias coisas. E um dia que ele estava muito mal, estava sentindo muita dor, estava num estado muito, não estava nada bem, né? E aí uhum, se aproxima dele um jovem, e eu não me recordo direitinho dos detalhes, mas esse jovem desencarnado, né, chega uhum, para ele e diz quem ele era e que ele tinha vindo porque ele orava muito por ele, ele orou muito por ele, porque ele pegava esses casos, né, de uhum, suicídio, enfim, e outras coisas. No caso dele tinha sido suicídio, uhum, e ele orou muito por ele. E ele se ligou, né? Se vinculou pelas vibrações superiores que ele mandava para ele, né? De uhum, bênçãos, de paz, né? E juntamente com o plano espiritual que o auxiliava, assim como você certo. estava Uhum, explicando. é, E ele diz para ele: você me deu muito, mais ou menos assim. uhum, Eu não tenho quase nada para te dar, mas eu vou ficar aqui do teu lado, vou te dar a mão até que a dor passe.
E diz que assim foi feito, né? Assim ele É. ficou junto dele até que a angina, né, ele tinha problema de angina, né. Uhum. Então, assim, são casos bem, interessantes, né, Sim. e que você falando eu me lembrei disso. É. Assim, uma coisa até interessante, né, porque Uhum. isso se passa em 40 e pouco, né, Uhum. a gente acha, né, não tem certeza, que foi quando É. foi publicado, né, o Uhum. livro em 44, a gente não Uhum. sabe exatamente, eu não sei exatamente quando foi escrito. Mas, assim, trazer uma notícia, né, fora de ser, né, uma notícia do dia a dia, um Sim. Uhum. acontecimento, né, É. para poder ser debatido, ser reflexionado num culto do lar, é uma Hum. coisa nova, né. Você vê Sim. que é uma mente aberta, com certeza também, pela inspiração do alto, né, que foi Sim. escolhida essa notícia para Essa ser notícia. trazida, Uhum. unida à mensagem que ia ser escolhida. Então, Sim. como falou, nada é por acaso, Não. né. E também tem que contar com a abertura, né, porque, Uhum. como você falou, muita gente vai fazer o evangelho no lar, ou outra coisa qualquer, fica muito rígido. Se você é muito rígido, não sair daquilo que se colocou, você fica, distante de situações como essa, que são retratadas no livro, né, nesse Sim. capítulo, Uhum. que engrandecem, né, que é um exemplo, né, que a a mãe agora explicando para os filhos, né, quando você ama, você, né, o amor não leva ninguém a cometer É. desatino, né, então explica muita coisa, muito interessante, né. Sim, é mesmo, né. E aí, né, porque há um tempo atrás foi isso que o Haroldo Dutra falou assim, ele falou assim sério, "Isso me preocupa muito", ele falou com seriedade mesmo, né, porque a gente vê aqui, né, nisso, né, se você não tiver essa abertura, fica uma coisa muito rígida. E a doutrina espírita não é rigidez, o evangelho não é a rigidez, né. Então isso ficou Não tem marcado. imposição, né, não tem É, não imposição, tem. pode esquecer disso. É verdade. A mensagem evangélica desta noite assevera, pela palavra do nosso Divino Mestre aos discípulos, que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. Devemos ver neste passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal onde vivemos está repleta de irreflexões de toda sorte. A gente Raras está vivendo criaturas. agora, É, imagina. então, isso assim, né? É sempre, né? Parece que é para hoje. É. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres, antes do leito da morte física. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem que se suicidou em condições tão dramáticas, ao nos referirmos aos ensinos de agora. Há homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios, das relações sociais. Acho que isso é de sempre, né, tá? Porque, né, passaram-se aí, né, os séculos, mas a gente sabe que isso é mais do que atual, porque continuam, né, aí a se deixarem levar, como diz o Livro dos Espíritos, né, pelas paixões avassaladoras, nefastas e destruidoras, né? Porque você não trabalha o campo do quê? Do seu sentimento, que está ligado ao pensamento, e aí depois você vai para as ações que, depois que você fez, né, o ato já foi, né, ali realizado. E ele fala em tudo que é lugar, no campo, né, das profissões, dos negócios, das relações sociais, em tudo. Né? Então, ela estava dizendo assim: isso não acontece só com aquela jovenzinha, e a gente sabe muito bem disso, né?
como, né, ela trouxe, né, tá, essa questão aí, né, do suicídio, né, e nós sabemos que hoje em dia, né, o número de suicídios, né, tem aumentado, não é divulgado, como sempre, né, mas tem aumentado, sabe, assim, avassaladoramente, né, e né? Ontem, né, se falou nisso, tô falando lá na cabana, né, numa conversa. Hoje, estava na cabana, lá no coral, e veio de novo, né, falando como é que estão as pessoas, né, estão assim, e, né, de uma jovem de 22 anos que tirou a vida. Gente, né? Então, as coisas, né, elas estão assim, elas são reais. O que está trazendo aqui, né, para nós é o que está acontecendo, né? Infelizmente continua acontecendo nos dias de hoje, né? Com, né, sem, né, julgar nada, mas o que, né, é, essas paixões, né, acabam fazendo, né, com as pessoas, que aí ela fala assim, os adultos, né, os homens, mulheres, ficam adoecidos, porque se deixam levar pelo egoísmo, né? Porque aí você acha que, né, tem posse daquilo, pela ambição, pelo poder. Aí a gente vai falar aqui, né, vai, né, desfilar um rosário aqui, pelo qual você deixa, né, aquilo tomar conta de você, e aí que são as paixões, né? Que você acaba depois não mais controlando. Aí essa paixão é que te controla e vai acarretar, né, em débitos para a sua vida atual e outras tantas vidas, dependendo do que você, né, ali, né, do seu ato que você fizer e o quanto de pessoas você vai envolver, né, nesses atos, e a começar por você mesmo. Então, o quanto a gente tem que, né, que orar, né, por todos, né, por todos nós, e estarmos sempre atentos, né, com aquilo que nós, né, trazemos, né, em nós, dentro de nós, nossos pensamentos, de não agasalharmos, né, coisas que passam, porque nós somos humanos, temos as nossas emoções, mas as emoções, elas vêm, você trabalha aquilo, passou, como dizia o Chico, né? Passarinho vem, não deixa ele criar ninho, né? Porque aí se torna, né, perigoso. Então temos que, né, a gente sabe como, né, trazer o equilíbrio e a harmonia de volta. Então a gente trabalha isso, né, no nosso interior. As mentes desequilibradas, ela continua pela irreflexão, permanecem neste mundo, quase por toda a parte. É que nos temos descuidado das coisas pequeninas. Grande é o oceano, minúscula é a gota, mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Fala-nos o mestre em divino simbolismo da semente de mostarda. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, daninhas também, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade. Naturalmente, não deveremos esperar colheitas milagrosas. É indispensável amanhar a terra e cuidar do plantio. A semente de mostarda, que a gente sabe, né, que é a menor que tem, a que se refere Jesus, ela constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Tá vendo como é que tudo tem a ver com a página inicial, com a lição, né? E É, aqui, né, ela está trazendo isso, né, que é um estudo, né, do que ela abriu, falando da semente, e mostrando que o que a gente muito ouve quando a gente estuda assim, né, nós temos que começar nas pequeninas coisas, para depois fazermos as grandiosas. É sempre nas pequeninas, aqueles que querem inverter, vão começar pelas coisas grandes e você acaba deixando escapar. Então, é no dia a dia, e a gente traz, né,
para o nosso momento da vida diária. Começa no abrir dos olhos, no café da manhã. Tão simples, começa dentro, sempre começa dentro de casa, sempre começa ali. Primeiro dentro da casa interior, que é sempre aqui dentro, porque depois se exterioriza. É. E se a gente não souber lidar com aquilo, aquilo cresce e depois você vai ver as consequências. Jane, eu não sei se você está lembrada, né? Daquela história que a gente usava lá na evangelização, tá? Daquela, né? Começa com o casal que, né, tinha caído o botão, tá lembrado, né? Tá lembrada, né? Do botão que caiu, e aí o marido foi pedir para a esposa, né, costurar o botão, mas ele pediu com rispidez, né? E aí aquilo foi, né, tá, passando, porque aí a mãe já falou com a filha que ficou, né, aborrecida, já passou para o irmão que chutou o gato, que falou com a empregada e foi parar, né, lá do outro lado. Quer dizer, foi um círculo, né, que começou por uma pequenina coisa, porque podia ter dito assim, né? Vamos falar, né? Porque hoje, né, Dia dos Namorados, amor, você podia, né, pegar esse botãozinho, né, costurar para mim, né? Te amo tanto, né? Tá? Uma coisa assim simples, né? Tá? Mas isso é verdade, né? Então, né, é na singeleza nos nossos atos, né? Tá? Mas você começa, né? Ignorante, agredindo, falando, não sei o quê, como se o outro fosse o quê? Um escravo, sabe? Que não respeitasse, né? E assim é o filho com a mãe, né? Assim, aí você sai para trabalhar, já chega dentro do trabalho, não dá nem bom dia para os colegas de trabalho, e aí vai, né? Tá? Aí você já desenrolou, tá? Tudo aquilo que já vão vir consequências que você, né, nem imaginava, por causa de um pequenino ato. É isso que ela está chamando a atenção, né? Tá? É nos gestos pequeninos. Ela falou, é a palavra, né? É o gesto, é a maneira como você fala, né? O tom de voz, né? Você não podia falar mais baixo, né? Tá? E ao próprio pensamento, né? Porque você às vezes não concretiza, mas pensou, né? Tá ali, né? Já a forma pensamento já criou, né? Então, é isso que ela fala aqui no final. Tem pessoas que você fala tanto uma coisa, mas, né? Aí você vai ver que você só usa o verbo, mas ainda não internalizou, porque é na ação que você vê. Que humildade é essa? Que não revela, né? Não consegue nem ter, né, um ato de obediência. Então, ela está trazendo, né? E para nós, né, para a gente refletir sobre essas questões que fazem parte do nosso dia a dia. E aí ela continua. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é, portanto, em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes irrefletidos. A floresta também começou de sementes minúsculas. E nós, espiritualmente falando, temos vivido em densa floresta de males, criados por nós mesmos, em razão da invigilância na escolha de sementes espirituais. A palestra de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento podem representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus, né? Porque Jesus que falou, olha, tudo que você precisa está dentro de você, se o reino dos céus, né, tá? Ele está dentro de nós, que reino é esse, né, que está em nós, temos todas as virtudes, talentos, temos todas as potencialidades, tudo está ali, né? Então, nós temos que desenvolver esse ser divino que todos nós somos, é o que ela está dizendo, né? Tá? Então, mas a gente tem que refletir. A natureza sempre dá exemplo, né? É sempre a natureza que dá, aí usa lá a semente. Se põe com uma sementinha, daqui a pouco transformou, né? Lá numa grande árvore. Então, assim.
está trazendo, são as coisas pequeninas. O que que eu tenho pequeno dentro de mim, que se eu não cuidar, vai crescer. Se for bom, legal, mas e se não for, né? Tá? O maior prejudicado, né, sou eu mesmo, porque sou eu que estou criando, né? A pedra que a gente tem no caminho, os espinhos que nos ferem, fomos nós que colocamos. Se não nesta vida, em outras, né? Então, que a gente aprenda, como ela diz, né? A sermos mais vigilantes. O que que nós estamos escolhendo, né? Para cultivar em nós. Isso aqui não é bom, a gente já entende por que que eu vou, né? E aí ela dá o exemplo, a gente vai, né, estuda, participa, ouve reunião pública, né, tá? Aí abre a página, ó, abri, né, tá? Então, Minuto de Sabedoria, página curtinha, de estudo ali, né, tá? Você está sempre, né, fazendo tudo que você, né, ali precisa. E é um pequeno gesto, sabe, que pode representar tudo em nossas vidas. É o conto, né, é o exemplo que a Valéria falou ainda agora do Chico, né, do menino, né, e depois do rapaz, né, que estava ali. Quer dizer, são as pequeninas coisas e que a gente não tem nem noção o que isso representa, né, no mundo invisível que está à nossa volta. Uma atitude, né, sabe, pode encadear ou desencadear, nossa, coisas maravilhosas ou não, né? Então, tudo vai depender de como, né, nós estamos, né, trabalhando e deixando que essas coisas, né, pequeninas, né, que devem ser selecionadas, né, estamos ali cultivando em nós. É assim, você abre os olhos de manhã e já agradece, né? O dia ele vai ser, né, conforme a nossa escolha. Não importa se chove, se choveu, choveu a noite toda, amanheceu chovendo, está frio, tudo, mas aí você agradece, é gratidão por mais aquele dia. Você nem sabe o que vai acontecer naquele dia, mas não importa. Com certeza, você já começa agradecendo. E quando você é grata por aquilo, né? Por aqui, por mais um dia que você abriu os olhos, está aqui reencarnada na Terra, caminhando, mais uma oportunidade, você já está, né, praticando, né, um ato, né, tá? Que aquilo vai engrandecer. Então, ou seja, a semente que eu, né, coloquei aqui, de hoje que amanheceu, é a semente da gratidão. Né? Hoje eu amanheço vibrar na frequência de todas as formas de amor e na gratidão. E as formas de amor são amor, compaixão, amor, paciência, amor, perdão, amor, auxílio, amor, 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 tá todas as formas de perdão. Amor que, né, amor que errou, mas aí eu sei que, né, tá, eu errei e tudo e vai, sabe, não seja tão rude com você, perdoa-se, auto-perdão, tantas coisas que a gente pode fazer, e aí tudo no mundo, tudo no universo, tudo nós somos energia, então tudo é frequência. Então hoje, né, eu escolho vibrar, né, na frequência de todas as formas do amor e da gratidão. E assim vai ser o dia. Venha o que vier, né? A gente está ali. É o que ela está dizendo aqui para nós nesse estudo, né, lá do Evangelho no Lar. E aí, amiga, lê a primeira frase para mim, que aqui a tarja está em cima. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Toda vez que pegarmos desses grãos, Consoante a palavra divina, semeando-os no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Conceder-nos-á a chuva das bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá e em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Jesus a cada instante. O Mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente, inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. Reparei que Fábio retirou a mão da fronte da viúva e observei que ela entrava a meditar, como quem sentira o afastamento da ideia em curso.
Havia grande comoção na Assembleia Invisível, as crianças que, por sua vez, também pareciam impressionadas. Dona Isabel voltou a contemplar os filhos maternalmente e falou: procuremos agora conversar um pouco. Então, aqui ela né, terminou essa parte, né? Agora ela vai conversar sobre o que ela trouxe, né, do Evangelho, que ela foi ali, né, orientada, foi inspirada, porque né, essa palavra, essa passagem, tudo aquilo foi necessário para depois o desenrolar, né, dos próximos capítulos, para a gente entender, né, melhor. E tudo isso, né, fica para nós aqui o nosso grão de mostarda, né, que né, nós somos seres crísticos, estamos desenvolvendo esse ser crístico. Então, o nosso Cristo interno, ele está aqui, né, porque nós somos seres crísticos, desenvolvendo nessa cristandade que está dentro de nós. E como somos, né, o nosso Cristo interno está aqui, eu tenho que estar sempre, né, tá, sabe, colocando ele em ação. Então, né, dizendo assim que, né, que eu, por mais um dia, que hoje o meu Cristo interno se faça presente através das minhas palavras, das minhas ações, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, de tudo que eu puder me manifestar, que o meu Cristo interno esteja à frente, né? Tá? E aí a gente vai fazendo, né? Entendendo que nós temos tudo que nós precisamos, né? Compreender, né, desse ser divinos que estamos em construção, desse ser crístico que está, né? O Cristo interno que temos dentro de nós, a Joana de Ângeles fala isso muitas vezes do nosso Cristo. Então a gente aciona ele, tá? Aí, né, a gente vai, né? Aí hoje a gente não deve deixar de acioná-lo, né? Porque o Cristo interno ele vai saber como agir nas mais múltiplas, né, e diversas situações, né? Mais uma vez, não sejamos endurecidos nem rígidos para conosco, porque tudo primeiro temos que realizar conosco esse autocuidado, esse autoauxílio, né? Essa autocompaixão, esse autoamor, esse autoperdão, que tudo esse autoconhecimento, esse autodescobrimento, é tudo em nós, porque a gente vai se entendendo melhor e tomando posse de nós. Que nós não somos seres divinos, então a gente vai tomando a cada dia, a cada momento, apesar de, vírgula, né? Como Paulo falava, apesar de, né? Às vezes a gente, né? Se equivocar, mas eu continuo, porque eu tenho, né? E aí eu vou me questionando como Paulo, por que que tudo bem? Ah, peraí, né? E aquele mal, eu não quero fazer isso, por que que eu fiz? O que que eu preciso? Aí eu volto para mim de novo. E esse é o trabalho interno que o evangelho, né, vai, né, trabalhando dentro de nós, né? Então, é como ela diz, aprendamos sempre, né, a ciência do começar. Começar sempre de novo, né, tá? Nesse grande aprendizado que a gente, né, que nós estamos aqui nessa nossa caminhada e nunca estamos desamparados. Então, vamos seguir, né, nessa nossa caminhada e nesses momentos em que aqui estamos, em que né, o nosso, esse nosso estudo, né, nos oferece, né, tá? Quando nós estamos aqui, né? Eu lembrei de uma coisa, Miriam. Sim, fala. Você falou no botão, não é? E Uhum, eu lembrei da semente da laranja que talvez ilustre aquela, principalmente uma parte um pouquinho uhum. anterior a essa, a do caroço da laranja, não é? Se Sim, você tem. perguntar a alguém, se uma pessoa tiver Uhum, chupando uma laranja, tiver o caroço na mão, você pergunta: o que que você tem aí? Vai depender do que a pessoa está pretendendo fazer com aquilo, né? Então, uhum, ela pode falar: aqui é o caroço da laranja. Não, aquilo ali é um laranjal. uhum, Depende do que você fizer com aquela semente. Se você deixar ali e não fizer nada, é uma semente. Mas se você plantar, semear, ela vai ser um laranjal, porque ela tem tudo dentro dela para que ela possa expandir, não é?
transformar numa árvore, daquela árvore outras árvores. É mais ou menos isso, Sim. não é? Uhum. Que eu lembrei também da evangelização. Belas lembranças. Belas lembranças, com certeza, né, tá? Né, então, né, fiquemos atentos aos próximos capítulos, tá? E, né, cuidemos, né, da terra dos nossos corações, porque é a parte que nos cabe, né, cuidarmos, né, de nós para que a gente possa melhor cuidar, né, dos outros, né? E assim termina esse nosso capítulo e depois, né, vamos ficarmos, né, continuarmos, né, com, né, esse evangelho que está acontecendo lá na casa de Dona Isabel, mas que na verdade aconteceu em nossas casas hoje também, né, tá? Porque foi o evangelho no lar que nós, né, hoje, né, participamos. E aí, Jane, né, tá? Você aproveita e faz a nossa prece final, tá? Ok? Eu não ouvi o que você falou. Faz a prece final? Ah, sim. Faz, né? Tá? Envolvendo lá os nomes, né, que estão lá também, né, no grupo. Graças a Deus. Jesus, mestre amado, quantas vezes fazemos em nosso lar o culto e temos dificuldade em encontrar algo que possa elucidá-lo, ilustrá-lo. Mas hoje nós aprendemos do culto de hoje, simples, mas cheios de aprendizado, né? Muito sentimento desenvolvido, enfim. Nós só temos que agradecer pelos estes momentos de hoje, momentos de estudo, de reflexão, de aprendizado. Por tudo isso, Senhor, nós somos gratos. Então, a pedir também por nossos irmãos cujos nomes estão em nosso grupo de oração, que cada um possa receber tudo aquilo que nós hoje recebemos, para fortalecer a alma, para talvez encontrar uma melhora na parte física, que vai refletir na parte espiritual e vice-versa, que eles possam então encontrar o lenitivo para as suas dores, a cura ou esse lenitivo, que vai abrandar as dores, as preocupações e o sofrimento. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nos veremos, né, no próximo, né, daqui a próxima semana ou da próxima 15 dias. Depois, né, Valéria confirma. Tá certo. Foi ótima a reunião. Muito boa. Tchau, Beijo Sônia. para todo mundo. Beijo. Beijo, meninas. Beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Você também. Boa noite. Boa noite. Barack.